A paz de Cristo, irmãos. Vamos dar início a mais um vídeo. Nós estamos falando da Palavra de Deus. O assunto é os 10 Mandamentos. Por quê? Porque no Novo Testamento, as pessoas têm pregado, a religião toda, de uma forma geral, tem dito que os mandamentos não existem mais. Eles acabaram em Cristo. E nós vamos meditar, uma vez mais, já falamos sobre... Nós estamos falando do 10º mandamento. Já falamos sobre 9 mandamentos. Estamos falando do 10º mandamento. Mas tem um que nós deixamos para trás, que é o sábado. Então, nós estamos resumindo 10 mandamentos, o 10º, para vermos se eles têm razão em dizer que não existem mais os 10 mandamentos. Então, você vai me acompanhar aqui, ler a palavra de Deus comigo, mas antes eu quero que você se inscreva no canal e deixe os seus comentários. Vamos fazer um resumo aqui dos 10 mandamentos. E vamos ver os 2 mandamentos, porque as pessoas pegam, os pregadores, eles pegam os 2 mandamentos, em especial os teólogos que tem por aí nas igrejas evangélicas, eles pegam 2 primeiros mandamentos e diz que os 2 primeiros mandamentos foi Deus que escreveu, e os 8 mandamentos para frente não foi Deus. Quando eles chegam aqui, em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 7, eles dizem assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então está dizendo aqui que isso aqui já não foi Moisés, não foi Deus, já era Moisés falando. Por quê? Porque essa palavra aí, segundo ele, não estava na primeira pessoa do singular, naquilo que ele estava dizendo. São a empolação que eles arrumam para cobrir o pecado deles e justificar a sua falta de cuidado, a sua falta de respeito com Deus e te convencer de que tu pode viver na igreja de qualquer jeito, só basta pagar para eles o que eles querem, comprar os produtos deles na igreja, dar para eles o teu dinheiro e tudo que tu precisa, que eles precisam, e você ir para o inferno depois com eles. É isso que eles dizem. Eles chegam a acusar Deus aqui de dizer que isso aqui era Moisés falando, mas nós já provamos que isso aqui é Deus do princípio ao fim. Então vejam aí, quando Deus fala aí os 10 mandamentos, ele diz assim o primeiro. Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. E aí vem o 3º mandamento, que é onde eles dividem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Diz eles que aqui Cristo, Deus já não dá mais. Agora você abre comigo lá em Mateus. Mateus. Deixa eu me achar aqui, porque tem Mateus, tem Lucas. Mateus 5. Mateus 5. Versículo de número 27.
Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, tira-o, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então Jesus está aqui falando a obediência a um mandamento. Agora nós vamos ver também o Senhor Jesus falando em Lucas, capítulo de número 6. Lucas 6. E no versículo de número 20, Lucas 6, 26, diz o Senhor: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem, bem, pois assim fizeram seus pais aos falsos profetas. Então vejam aqui que Lucas está cobrando aos fariseus, dizendo aos fariseus, Cristo dizendo através de Lucas, aos fariseus: vocês não queiram ser exaltados. O que vocês precisam é ser obediente à palavra. O que vocês precisam é servir a Deus. Todo aquele que quer ser exaltado é bajulado por alguém. E assim está a igreja, assim estão os pregadores. Eles querem ser bajulados pelo povo, eles querem ser exaltados pelo povo. Por isso eles falam o que eles entendem, o que eles querem, o que eles imaginam, o que eles pensam. E o povo com isso vai perecendo, o povo vai pecando, o povo vai se distanciando do Senhor, e o povo vai perdendo a salvação. E o povo ainda vai elogiando a eles, fazendo elogios e mais elogios. Veja Mateus 5, no versículo de número 31. Também foi dito: aquele que deixar sua mulher, der-lhes carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, comete adultério. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério com ela. Ouvisto também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jurareis nem pelo céu, nem pela terra, ou melhor, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, ou que passa disto, vem do maligno. Então você acrescenta e você tira a verdade. Quando você tira a verdade, você acrescenta contra ela a mentira, meu querido pregador, meu teólogo. Você acrescenta o que vem do diabo e você tira o que é de Deus. Quando você ensina que os 10 mandamentos foram abolidos em Cristo, foram tirados e anulados, você recebe orientação maligna que você nem percebe e você está sendo usado pelo diabo. O teu ensino é maligno. O teu ensino é não.
E as pessoas abraçam isso por falta de conhecimento. Jesus e o jovem rico. Quando Jesus encontra o jovem rico, ele disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: está me chamando de bom por quê? Não há nenhum bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? E ele ali declara todos os mandamentos. Então Jesus diz para ele: você é avarento, deixa tudo que tem, vem, pega tudo que tem, vende, rebate os pobres e terás um tesouro no céu. Um não quis fazer isso, perdeu a salvação. O outro vem e pergunta para Jesus: Jesus, qual é o Senhor, o mestre, que eles tratavam Jesus assim? Mestre, qual é o maior mandamento, o maior de todos os mandamentos? E ele diz: o maior de todos os mandamentos são esses, os dois maiores são esses: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí, eles vêm aqui em Êxodo e diz que os dois mandamentos, só esses, para frente não tem mais nada. Foi Moisés que escreveu, e se Moisés escreveu, acabou, não vai funcionar mais. Então, esses dois mandamentos aqui é o que eles guardam. Mas aqui, que nós acabamos de ler em Mateus, você viu entrar ali o sexto e o sétimo mandamento. Então, vejam, a ignorância, a irresponsabilidade, o desrespeito para com o povo, e a infidelidade para com Deus e com a palavra, que só serve para eles para comércio, como eles fazem. Vamos fazer um resumo dos 10 mandamentos, agora aqui, para você perceber que os 10 mandamentos é bíblico e não vai acabar jamais enquanto o ser humano existir. Dá uma olhada em Êxodo, quando Jesus fala aí, os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu vou perguntar para você, teólogo, e para você da Assembleia, da Paz e Vida, da Batista, da Renascer, da Universal, da Congregação, da própria Sétimo Dia, lá, que é a Igreja Adventista, porque eles dizem que cumprem o mandamento. Nós veremos se cumpre quando falarmos do sábado. Será que cumpre mesmo? Então, vamos ver para que serve o sábado na boca deles? Para que serve o sábado para eles? Para competir ou para guardar mesmo? Nós veremos. Então, para todas essas igrejas, pentecostais, neopentecostais, católicas, protestantes, todas elas, vamos fazer um resumo aqui de todos os mandamentos? E eu vou fazer essa pergunta para vocês, teólogos, pastores, bispos e apóstolos. Você viu Cristo dizer, vocês viram o Cristo dizer, ouviram o Cristo dizer, está escrito, e vocês dizem que só esses 2 mandamentos que é o que prevalece: amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Deus disse aqui no terceiro que vocês dizem que não foi ele, foi Moisés: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Se você guarda o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, você toma o nome dele em vão? Não, né? Ou toma? Porque se você diz que ama o Senhor e toma o nome dele em vão, você é um falso mentiroso. Você já quebra o mandamento. Você já idolatra, você já quebra o mandamento. Se você toma o nome dele em vão, você já nega os mandamentos. Quando Jesus diz que esses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, é porque, resumidamente, esses 2 abrange os 10 mandamentos, é o cumprimento de todos os mandamentos. Então, quem ama ao Senhor, quem obedece ao Senhor e quem serve ao Senhor, não toma o nome dele em vão. Você ama ao Senhor? Se você ama ao Senhor, guarda o dia que ele pediu para você, o sábado. Obedeça. Você obedece? Ou você faz dele a maior polêmica e faz o que vocês fazem na igreja, bando de hipócritas mentirosos? Uns que diz que guarda e não guarda nada, uns que diz que obedece e não obedece nada, faz o jeito deles lá e diz que obedece. Vocês que nem isso faz, se vocês amam o Senhor, vocês negam isso? Vocês quebram já o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e amar a Deus sobre todas as coisas. Olha aqui, ó. O 4º mandamento. Veja o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo,
Se você ama a Deus e você ama o seu próximo, tu desobedece ao teu pai, ô filho rebelde? Hã? Você ama o teu próximo como a ti mesmo, você obedece ao teu pai? E não obedece ao seu pai? Aí vem o sexto mandamento: não matarás. Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, por que há tanta matança na terra? Só precisa desses dois mandamentos e matando todo mundo. E desobedecendo a pai e mãe, matando pai e mãe, e matando o pai e a mãe por aí. E só precisa desses dois mandamentos, né? Aí ele diz aqui o sétimo: não adulterarás. Você anda saindo com a mulher do teu próximo, adultera com a mulher do teu próximo, você ama o próximo como a si mesmo. É isso. Veja a ignorância tua, pregador, teólogo mentiroso, fariseu cego. Aí ele disse aqui o sétimo, o quinto, ou melhor, o oitavo: não furtarás. Você ama o próximo como a ti mesmo e furta tudo que ele tem. E roubam, e matam. É isso. Percebe que o resumo de dois, o conteúdo de dois mandamentos é o resumo dos 10. E você vê Paulo falar sobre isso já já. O nono mandamento: não cobiçarás. Ou melhor, não dirás falso testemunho contra ti, teu próximo. Você ama teu próximo como a ti mesmo e acusa dia e noite uns aos outros. E diz que só basta os dois mandamentos? Quanta ignorância, hein? Hipocrisia, o farisarismo que vocês são, pentecostais e neopentecostais desta geração, catolicismo e toda a religião. Vocês são pior do que os fariseus. Se Jesus estivesse aqui, vocês não precisavam buscar nem o Pilatos para matar ele. Vocês matavam já direto. Vocês já crucificavam direto o Filho de Deus. Olha o 10º: não cobiçarás. Se tu ama ao teu próximo como a ti mesmo, cobiçando a mulher dele, cobiçando o carro dele, cobiçando tudo. Quando Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, se você fizer isso, você cumpre todos os 10 mandamentos. Eu quero ver você fazer. A prova está aí, você não fazer nada, seu fariseu hipócrita. Mas isso foi no Velho Testamento. Vamos ver no Novo Testamento? Então abra comigo no capítulo de número 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Ou melhor, da carta de Paulo aos Romanos. Iremos a Coríntios, mas depois. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que é que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E agora? Você está vivo? E o que é a lei? E que lei Paulo está falando? Vamos ver no resumo de tudo. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada ao marido pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, não da lei divina. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adulta se unir-se a outro homem, mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adulta se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Agora tomem cuidado com o que vou explicar aqui sobre esses versículos, que é para vocês tirar a confusão da cabeça de vocês e que os teólogos, pregadores, os padres de toda a religião colocam na cabeça de vocês, e é aí que vocês vão acusar o apóstolo Paulo.
E aí que vocês vão acusar Jesus de que os mandamentos saiu por conta desses versículos. Bem verdade é o que o apóstolo São Pedro diz. O apóstolo Paulo tem textos nas suas escritas, nas suas cartas, diz Pedro, que é tão perfeito em Cristo que o indulto não vai entender. Confunde, porque não tem a revelação do Espírito. Não tem a revelação divina, por isso vai confundir. Não tem a revelação de Deus, vai confundir e se torna um indulto, cheio de sabedoria humana, mas espiritualmente ignorante, indultos, acusadores e aqueles que acrescentam o mal aonde é para colocar o bem, aonde está o bem. Então ele diz aqui, de sorte que vivendo, ou melhor, o versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que estejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então vejam, quem era o apóstolo Paulo? Hebreu de Hebreus, criado aos pés de doutor Gamaliel, como ele mesmo disse, doutor da lei, que era o doutor Gamaliel, e era aquele perseguidor da igreja. Paulo tinha uma lei que era desde o princípio, que veio desde os tempos de Abraão, que você vai saber dela assim que nós falarmos os mandamentos. Assim você vai saber quais as leis que saíram, e os mandamentos continuam. As 10 leis, que é os 10 mandamentos, e que está resumido, e você já viu o resumo que nós fizemos aqui, perante os 2 primeiros mandamentos. Então, que lei é essa aqui que Paulo está falando? A lei que saíram, as leis que saíram, as leis que já não existem mais, e que Paulo vivia nessa lei. E por causa desta lei que Paulo conservava, ele até consentia com a morte dos irmãos que viviam nos 10 mandamentos e na obediência à lei divina. O versículo de número 5. Quando estava na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operava em nossos membros, a fim de darmos frutos para a morte. Então Paulo está dizendo aqui, quando estávamos na carne, quando estávamos no pecado, por quê? Porque nós vivíamos uma lei que saiu, que acabou, que não existe mais, e nessa lei, por causa desta lei, nós até matávamos. O pecado operava em nós. Aí Paulo diz aqui, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de vivermos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Então, meu querido irmão, aprofunda-se na tua teologia e seja um escravo do teu teólogo, que tu vai parar no inferno com ele. Então, teólogo, aprofunda-se na tua teologia e não entra na vida do Espírito, na dimensão do Espírito, que tu vai ver o teu fim qual é, mentiroso. Falso profeta enganador, que retém a verdade para viver na mentira e levar o povo a perecer. É assim que vocês são, é assim que vocês dizem. Vocês dizem que ama a Deus, que ama tudo, mas quem vai na frente de vocês, como o catolicismo, é Maria, que vocês disseram. O dia que ela levantar para entrar na glória, vocês verão que é bom, viu? Você vai ver. Então, Paulo está dizendo aqui, quando estávamos na carne, estávamos servindo ao pecado. Eu estava naquela lei, Paulo está dizendo, eu estava servindo aquela lei. Aquela lei passada que Cristo tirou. Aí, por aquela lei, eu rejeitava o ímpio, eu rejeitava o italiano, o brasileiro, se naquela época não existia ainda, não sei se já tinha, como funcionava, geograficamente não sei de quase nada. Então, naquela época, eles rejeitavam toda a gente, só existia para eles gente os judeus.
Então Cristo veio e Paulo, não entendendo e não tendo encontro com Jesus, ele permanecia na velhice daquela letra, daquela lei que Cristo tirou, e não obedecia os mandamentos e a lei divina. Quando ele conhece a Cristo, lembra-se do caminho de Damasco? Quando Paulo tem encontro com Jesus e Jesus diz para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E disse Jesus para ele: dura coisa contra ti, Paulo, é levantar recalcitar-te contra os aguilhões. Dura coisa para ti, Paulo, é levantar contra a minha igreja, tu vais se acabar. E Paulo se arrepende e tem aquele encontro maravilhoso com Jesus. E esse Paulo, após esse encontro com Jesus, vocês que acusam tanto essa maravilhosa escrita, porque quem rejeita os feitos de Deus através da vida do apóstolo Paulo, rejeita essa maravilhosa descrição e revelação divina que está aqui dada por Paulo aos Romanos. E esse servo que foi usado maravilhosamente por Cristo, vocês têm ele como um que quebrava a lei, que desobedecia a lei, e vocês pagarão um preço por isso, e preço de fogo, porque Paulo vai subir para a glória. Ainda dorme no pó da terra em Cristo Jesus, mas vai subir para a glória quando Cristo voltar. Vocês verão. O 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Então Paulo está dizendo: olha, agora nós morremos para a lei, aquela lei que eu era capaz de matar para defendê-la. Mas quando Cristo me abriu os olhos, que eu percebi que eu estava na velhice da letra, que eu estava vivendo algo que não existia mais, eu estava rejeitando as pessoas por quem Cristo morreu, e estava tomando só para mim, através dessa velha letra e dessa lei. Agora eu conheci a verdade, eu tive encontro com Jesus, é o que o Paulo estava querendo dizer aqui, e morreu para mim todo o pecado, eu volto para Cristo. Ele estava dizendo aqui, o versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? Agora, irmãos, olha aqui se você não entender o que Paulo está dizendo, você vai ficar todo embaralhado. Paulo desce o cajado numa lei, e aqui Paulo exalta uma lei. Paulo está descendo o cajado na lei aqui, chama a lei de velha, disse daquilo, que estava morto pela lei, e todas essas coisas. E aqui ele vai exaltar a lei. Como fica isso? Se você não tiver vida de Deus e a revelação divina, você não vai dizer nada, você vai dizer o que esse teólogo está dizendo aí. Então Paulo diz aqui: que diremos, pois é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. É a lei pecado? É os 10 mandamentos pecados? Paulo está dizendo: não, senhores, os 10 mandamentos é bom, e foi eles que me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu que vivia através da lei. De que lei? A que Cristo tirou. Você vai saber quais são essas leis. Assim que terminarmos os mandamentos, você vai saber de que lei o Paulo está falando. E aqui Paulo exalta em Cristo Jesus a lei. Qual é a lei? Resumidamente, como Cristo resumiu os 10 mandamentos, falando amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, Paulo aqui resume os 10 mandamentos. Olha o que ele diz aqui, ó. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse o quê, irmãos? Se a lei não dissesse o quê? Não diga, teólogo.
Engula, teólogo, isso aqui, mentiroso, enganador. Vai, seu padre. Engula vocês que diz que os mandamentos acabaram e que Paulo foi um transgressor da lei, dos 10 mandamentos. Engula, fala. Eu não conheceria a concupiscência, que é o que vocês têm, que é a cobiça que vocês têm como jovem rico, que é os interesses próprios que vocês têm dentro da igreja, e o povo que morra, isso não é problema de vocês. É assim que vocês têm a lei, por isso que vocês anulam ela. Olha o que Paulo fez aqui, pegou a lei que acabou, jogou de lado, e pegou a lei que permanece para sempre, disse ela é boa e agradável. Se eu não encontro a lei, Paulo está dizendo, se eu não tivesse encontrado a lei que mostrava que eu estava morto no pecado, eu permaneceria no pecado e obedecendo uma lei que não existe mais, que só servia para matar. Paulo está dizendo aqui, ó, eu não conheceria o pecado, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aqui está. Lei e mandamento, irmãos, é uma só. Os 10 mandamentos. Paulo poderia dizer aqui, ó, eu não conheceria o pecado se no mandamento de número 10 não dissesse não cobiçarás. Mas Paulo resumiu tranquilamente. Usado por Deus, tremendamente na mão de Deus, ele disse, eu não conheceria o pecado se na lei, que é os 10 mandamentos, não dissesse não cobiçarás. E você tem coragem de dizer que Paulo não obedeceu os mandamentos e não ensinou? Seu mentiroso. Olha o que Paulo diz aqui no versículo de número 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Paulo disse, olha, irmãos, eu antes de conhecer a Cristo, vivia na velhice da letra, eu vivia na lei, eu não conhecia os mandamentos. Então, tudo que eu fazia debaixo do domínio da lei, daquela velha lei, eu achava que estava certo. O pecado tomou ocasião em mim, porque eu não sabia o que era a lei. Assim está você na igreja, pecando e errando. Mas aqui está a coluna de Betel, porta do céu. Deus nos usando, para que você saia disso enquanto há tempo, porque você vai perecer. Você que acha que só lá no Velho Testamento falava, aqui está Deus. Quer mais pureza do que essa dentro da palavra de Deus? Só se Cristo descer aqui para falar, mas vocês vão rejeitar ele, vai querer matar ele de novo? Ele não vem, tá? Então fique com a Bíblia, que é a fonte de sabedoria mais prática. Então Paulo está dizendo aqui, ó, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Então Paulo está dizendo aqui, ó, o pecado tomando ocasião pelo mandamento. O mandamento dizia, não matarás. Paulo não sabia disso. Ele não conhecia o mandamento. Ele não sabia os 10 mandamentos. Se era para obedecer, se não era para obedecer. Para ele, tanto faz. Eram os judeus que diziam, vamos viver nessas leis, que as leis é boa, é isso e aquilo, e mantinha as leis. E Paulo era influenciado para matar as pessoas, porque o mandamento para ele não funcionava. Não funcionava, ele não estava preocupado com o mandamento. Então ele está dizendo, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o pecado aproveitava de Paulo, que não sabia os mandamentos, e Paulo praticava o pecado. Era incitado pelo pecado. Cumpria a lei que Cristo tinha tirado, porque a lei, quando Cristo tira, se torna o pecado para quem obedece. Então Paulo, através daquela lei, sem conhecer os 10 mandamentos, operava o pecado. Fazia tudo que era negativo, inclusive as concupiscências. Aí ele disse, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim
Então, deixa eu explicar bem clarinho para você aqui, ó. O pecado tomando ocasião pelo mandamento. O que significa isso? Como funciona isso, pregador? O pecado tomando ocasião pelo mandamento. Tomar ocasião para o mandamento é quando você recebe o recado de alguém dizendo: faz isso. Aí você vai fazer. Só que o que alguém mandou você fazer é pecado e você não sabia. E você não sabia que era pecado. Então, Paulo não obedecia o mandamento. Ele não obedecia os mandamentos. Quando alguém falava para ele sobre a igreja de Cristo e queria levar o evangelho, os apóstolos e todos os servos de Deus, o evangelho de Jesus, inclusive o Filho de Deus, que falava para Paulo disso, Paulo se enfurecia. Ele não conhecia o mandamento, e não conhecendo o mandamento, fazia o que era pecado. Aí é por isso que ele chega aqui e diz assim: o pecado tomando ocasião pelo mandamento. O pecado aproveitava que Paulo não conhecia o mandamento e fazia Paulo praticar o pecado em cima do mandamento. Quando ele conhece o mandamento, então ele disse: operava em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Percebe? Se eu não conhecia o mandamento, então o pecado não funcionava. Para mim tudo estava em santidade. Estava morto o pecado. Eu vivia do jeito que eu queria e achava que tudo estava certo. Não tinha mandamento para mim, então também não tinha pecado. Eu vivia naquela lei. Então o pecado tomava ocasião no meu corpo, porque eu não sabia o que era mandamento. Eu não sabia o que era amar a Deus sobre todas as coisas. Rejeitava o Filho de Deus e perseguia a igreja de Cristo. Perseguia o Evangelho. Era isso o apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo aqui: irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Se vocês não abrirem os olhos de vocês, vocês vão perecer. Que coisa mais sublime está isso aqui. E de tamanha grandeza. Os camaradas acusam Paulo está deixando claro aqui o que é a lei que passou e o que é os mandamentos. E resume toda a lei aqui, ó. Eu não conhecia o pecado, e nem a cobiça, nem as concupiscências. Não matarás, não roubarás, se na lei não tivesse escrito. A lei me abriu os olhos. Ou seja, os mandamentos abriram os meus olhos. Nós continuaremos no nosso próximo vídeo. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Como é gostoso, Jesus, como é bom. Dá vontade de não parar, de continuar até anoitecer, amanhecer, e só falando desse Deus tão grande, de Ti, Jesus, que é tão puro, que é tão sublime, que é tão perfeito, que é tão maravilhoso. Como é bom falar a Tua palavra, como é bom meditar na Tua palavra, como é bom conhecer a Tua palavra. Pai, eu preciso muito de sabedoria para não ensinar mentira, para não ensinar o engano. Se o apóstolo Paulo era assim e depois se tornou o que ele é hoje na Tua palavra, Tu pode também fazer isso comigo. Por isso é que eu fico na posição. Me ajuda, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa a Tua igreja. E abençoa também a nossa nação. Me abençoa e me dá sabedoria. Abençoa quem vai ouvir esses vídeos e abençoa aqueles que têm inscrito nesse canal, os que vão se inscrever. Abençoa as famílias de todos eles. Abençoa, Pai. Dá-lhes vitória, abre os olhos do seu entendimento.
Me abençoe e me cobre com teu sangue, Jesus. E a mim me dê os dons do teu Espírito para que eu possa falar a tua palavra como ela está escrita e como ela é. Me livra, Senhor, das concupiscências. Pai de amor e de bondade, tu disse que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente. Me dá sabedoria. Abençoa, Pai, a nossa nação e sara a nossa terra. Tenha misericórdia dos menos favorecidos nessa terra. Tenha misericórdia dos que estão nos leitos de dor. Tenha misericórdia dos velhos, dos aposentados, que estão na prisão, Pai. Os que estão, ó meu Deus e meu Pai, nos asilos, nos leprosários. Tenha misericórdia dos lares que estão sendo destruídos. Tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia, Pai, dos pobres, dos nossos jovens, Pai. Tenha misericórdia das nossas autoridades constituídas por leis, sejam elas militares, civis, em todas as áreas, em toda a alçada, desde o da mais pequeno até a mais alta patente. Tenha misericórdia dos políticos que são infiéis e mentirosos. Talvez tenha alguma exceção, mas eu não acho. Tenha misericórdia deles que só aproveita dos pobres, como o ministro da Fazenda, como o presidente que está aí, os que já saíram também, que são falsos enganadores. Na época de receber o voto, faz de tudo, fala tudo e promete tudo, mas depois que é eleito, senta aos pés, principalmente dos mais necessitados. Assim é a igreja também, principalmente essa que está vendida ao paganismo, dizendo ser tua igreja, que está entregue à política e a tantas outras coisas, que o povo só serve para aproveitar, para eles aproveitar deles, e o teu nome, só para fonte de lucros. Mas tu, ó Deus, é sim, sim, e não, não. Por isso eu peço a ti, usa as nossas vidas em tuas mãos, e nos dê sabedoria para te louvar, te exaltar, hoje e para sempre, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Redentor. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.